Pois bem, meus amigos, a nossa maior musa da assessoria de imprensa petista, também conhecida como Globo News, a heroína magnânima Mortadela Lima, voltou de férias e já tá dando um show. Não prometeu nada e entregou tudo. Ela teve um momento de sincericídio. Ela confessou ao vivo, em rede nacional, que o governo blefou. Quem diria? Só que o vídeo dela dando essa notícia tá assim um negócio que a gente precisa assistir junto. Ela quase vai às lágrimas falando sobre isso. Aliás, isso tem a ver com o fatídico anúncio, do ministro Tachad sobre o tal corte de gastos que cada dia fica pior para o governo porque não para de pipocar na mídia escândalos de super salários, de diárias milionárias, de funcionários fantasmas. Então também vou aproveitar para atualizar vocês, só novidade, mas nem só de notícias ruins viveremos no vídeo de hoje. Eu tenho uma boa notícia, pois o senador saltitante estava com um planinho para jogar um balde de água fria nos planos da direita para o Senado e parece que este planinho foi parar em alguma gaveta escondida do Senado e de quebra eu vou comentar também o plano B de Bolsonaro para a eleição de 2026. Já falei várias vezes que estamos na campanha para 2026, então se você já gostou das pautas, me ajuda a espalhar essas informações, curte, comenta, compartilha bastante o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de Face, de Zap, dá uma verificada na tua inscrição, vê se ela continua ativa aqui no canal e se não for inscrito, se inscreve e dá essa moralzinha pra mim. Ei, deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas vezes você já teve que abrir mão de algo simples como brincar com os filhos, com os netos, ou até mesmo dormir bem por causa de dores nas costas ou nas articulações? Eu sei o quanto isso pode ser frustrante, mas eu quero te contar que existe uma solução. Eu quero que você conheça Nato Shark. É um suplemento que vai te ajudar a combater as dores de dia e de noite. De dia, ele te ajuda com as dores e de noite, ele te ajuda com a recuperação dos ossos e cartilagens. Esse suplemento incrível foi desenvolvido para te ajudar a aliviar dores crônicas, fortalecer os ossos e ajudar no combate a problemas como osteoporose, fibromialgia. E o melhor de tudo, ele é 100% natural, seguro e tem ajudado pessoas há mais de 20 anos. Nato Shark atua diretamente onde você mais precisa, ajudando a reduzir a inflamação e melhorando a saúde das suas articulações, devolvendo aquela mobilidade que você pensou que tinha perdido. Já faz algum tempo que a Nato Shark é parceira aqui do canal, vocês sabem, e eu tenho recebido diversas mensagens de pessoas que falam sobre o tratamento que elas estão fazendo com o Nato Shark e quão bons são os resultados que elas têm. Inclusive a minha mãe, sim, a minha mãe sofre há anos com síndrome do túnel do carpo. Ela já estava, inclusive, perdendo o movimento das mãos. Ela começou a fazer o tratamento com Nato Shark em menos de 30 dias, ela já teve um resultado excelente. Ela já recuperou totalmente o movimento das mãos e agora ela já não sente mais dores. E atenção! A Nato Shark está com uma condição especial para você que é inscrito aqui do meu canal. Então corre, aproveita, manda uma mensagem ou liga para esse número que está aparecendo aí na sua tela. Ou então, se preferir, clique no link que eu coloco aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Comece agora mesmo o seu tratamento com a Nato Shark, que além de ter ótimos resultados, apoia os canais conservadores aqui da internet. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Vamos começar com notícia boa, porque ninguém merece esse Brasil, é só notícia ruim. Tá, essa daqui não é a notícia boa, mas é para contextualizar. Não sei se vocês ficaram sabendo, então preciso dar a notícia completa. Mas o senador saltitante, senhor Randolfo Rodrigues, que anda um pouco tímido, resolveu aparecer com essa pataquada aqui. Ele apresentou um projeto de lei para mudar as eleições para o Senado, porque tanto a esquerda
quanto os nossos magnânimos, eles estão um pouco assustados com a possibilidade de o povo eleger um Senado mais à direita do que esse que está aí, e aí a coisa pode mudar realmente os rumos do Brasil. A gente já viu o quanto o Senado é importante. Enfim, Randolfo Rodrigues apresenta um projetinho de lei para que os eleitores só possam escolher um senador na próxima eleição. Para quem não sabe, o Senado vai ter uma renovação de 2/3, portanto, 2 senadores serão eleitos para cada estado da federação e os eleitores podem votar em 2 senadores. O que o Randolfo Rodrigues pensou? Não, só vai poder votar em um, que daí entra um da direita, um da esquerda e a gente continua aqui com a nossa soberania. Mas eu não sei o que aconteceu e realmente eu não sei e eu nem vi ninguém dando essa notícia, porque quando eu estava fechando a pauta com vocês aqui, eu fui conferir como é que estava a tramitação do projeto de lei e me deparei com isso tudo aqui, ó, no site oficial do Senado, ontem mesmo, e já foi no fim da tarde, deixa eu ver aqui, ó, foi às 16h17, o seu Randolph pediu para que seja retirado da pauta em caráter definitivo, da pauta não, da tramitação, e o projeto de lei foi arquivado. Qual foi a treta que aconteceu? Eu não sei, mas essa é uma notícia boa. Ainda continuaremos com as mesmas regras, pelo menos por enquanto, para a eleição de 2026, possibilitando aí uma renovação no Senado que só dá desgosto para o povo brasileiro. E agora vamos a ela, a nossa maravilhosa Mortadela Lima. Prestem atenção, especialmente na expressão da nossa heroína dando esta notícia aqui. O governo está entendendo que, olha, vai dar para passar com muito esforço aquilo que for, assim, inadiável. Tá. Por exemplo, o novo imposto de renda, a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 salários mínimos, como foi anunciado, de maneira a comprometer a eficácia do pacote de corte de gastos, né? Porque é meio que você sinaliza para um lado com uma mão e para o outro com a outra, né? E no fim das contas, o que acontece? Sabe aquela citação bíblica, frio ou quente, o morno eu cuspo da minha boca, né? Foi mais ou menos isso que o mercado fez, meio que sem entender aí para onde é que vocês vão, né? Então, toda a costura para poder trazer um anúncio, de olho na popularidade, de olho em conversar com essa classe média, com essa nova classe média, ou com essa classe média que nem se vê, mas é elite num país extremamente desigual. A gente está falando de 5 salários mínimos, é uma galera que ganha uma grana, gente, que já está bem acima do grosso da faixa populacional do Brasil, que ganha até 2. Para fazer esse esforço, comprometer o pacote. E o novo imposto de renda não vai sair esse ano, e eu adianto para vocês, a cúpula do Congresso acha que nem em 2025. Então, assim, comprometeu-se a eficácia do anúncio, nem o governo acredita que o novo imposto de renda sai esse ano. Todo mundo, a palavra que as fontes usam é sem chance do novo IR com desconto. Para quem ganha até 5 salários mínimos, sai esse ano, a aspa é sem chance, tá? E a cúpula do Congresso fala, até para 2025 eu acho difícil aprovar. Inclusive porque 2026 tem ano de eleição e o Congresso no ano que vem já vai estar fazendo esta conta. Bom, eu vou dar este presente para este governo? Não, eu tenho muitas coisas aqui que estão, digamos, ali nessa minha planilha de interesses. Entre elas, inclusive, a liberação das emendas. Interessante, né? Mas foi uma promessa de campanha do governo do Lula. E aí o Lula não mentiu. Aí eles vão lá, fazem um anúncio que é de corte de gastos. E eu já vou mostrar para vocês onde eles vão cortar o gasto e onde não vão. Só um minutinho. E aí coloca essa isenção para dar uma tapeada ali e sabendo que não vai passar. Não seria uma propagação de fake news em rede nacional? Porque foi, né? Se o próprio governo está dizendo que não vai sair para agora e talvez não vá sair nem para 2026, isso daí pode ser uma fake news. E é interessante como a Daniela Lima fala assim na terceira pessoa, essa nova classe média que ganha 5 salários mínimos. Vocês sabem quanto é que é o salário da dona Mortadela Lima? Dá uma pesquisada aí na internet. Quanto ganha Mortadela Lima? Arrisco
a dizer que Mortadela Lima faz parte dos super ricos no Brasil, querendo ali posar, né, de pobrezinho. Não, essa nova classe média que vai contra o governo do amor, contra o governo da picanha vegana, que absurdo. Então vamos aqui mostrar alguns lugares onde o governo está, vamos dizer assim, desperdiçando o dinheiro do pagador de impostos. A primeira notícia vem da coluna da Malu Gaspar e fala sobre a Embratur. Embratur, que casualmente está na mão de Freixo. Olha isso. A área técnica do TCU aponta indícios de irregularidades em denúncias sobre servidores fantasmas. Relatório propõe uma série de medidas para investigar suspeitas levantadas por uma denúncia anônima. E alguns funcionários, inclusive, já foram demitidos, tá? Depois dessa denúncia anônima aí que foi feita, a Malu Gaspar teve acesso à íntegra da denúncia, que foi protocolada no TCU e no Ministério Público, além de ouvir funcionários e ex-funcionários que dizem nunca ter visto esse pessoal aí por lá. O blog também procurou 7 dos servidores que constam no dossiê nos últimos dias. Parte deles não sabia nem explicar o que fazia na agência e outros se recusaram a falar. Agora, é complicado, né? A pessoa trabalha na Embratur e não sabe explicar o que ela faz, qual que é a rotina do seu dia a dia. Mas o mais interessante são os salários que tem aqui, ó. Segundo 2 integrantes de uma das diretorias que tem parte da equipe listada, a Ana Paula e a Débora nunca foram vistas na sede da Embratur. Um terceiro aliado do ministro Sabino, que é apontado como fantasma, mas continua na Embratur, é o tal do Marcelo Cebolão. Marcelo Cebolão ganhou um salário básico de R$ 38.300 para ser gerente na diretoria de marketing internacional. Alguns desses funcionários que talvez, quem sabe, supostamente sejam fantasma, sequer falam outro idioma para trabalhar numa agência, na área de turismo internacional. Então aqui está mais um desperdício de dinheiro público, alguns funcionários até já foram demitidos. Agora essa daqui que é pior ainda. Judiciário pagou 12 bilhões de reais, olha, eu já estou aumentando o negócio, 12 bilhões de reais em penduricalhos e indenizações em um ano. E os dados foram coletados pelo pessoal do Metrópolis diretamente nas planilhas do Conselho Nacional de Justiça. O que acontece aqui? Metrópolis fez um levantamento nas planilhas do CNJ e descobriu esse valor total que eu falei para vocês, mas tem assim, ó, 125 juízes ganharam mais de 500 mil em um único mês. Esse contra-cheque foi turbinado após decisões do próprio judiciário, que ressuscitaram penduricalho e mandaram pagar retroativo 18 anos. Por quê? Um benefício, um penduricalho desses servidores, que chama quinquênio, eles ganhavam 5% de aumento a cada 5 anos, acabou em 2006. Mas aí, de repente, o assunto veio à tona e eles disseram assim, não, nós juízes achamos que nós merecemos mais este penduricalho, pague todos os atrasados. No Brasil, então, juiz que em um único mês ganhou 500 mil, totalizando um prejuízo de 12 bilhões de reais. É aqui, esse corte aqui eles não fazem. E ainda no Metrópolis, o Tássio Lohan fez um outro levantamento e descobriu que tem um conselheiro do TCE de Roraima, e aí agora nós estamos falando nos tributos estaduais, mas é só um caso que veio à tona. Imagina quantos casos desses não deve ter aí pelo Brasil afora. Mas este conselheiro de Roraima ganhou 207 mil reais em diárias para fazer mestrado no Rio de Janeiro. Bismarck Dias de Azevedo, conselheiro do TCE de Roraima, e passa uma semana no Rio, quase todo mês, para participar de um mestrado. Ele está fazendo um mestrado em administração pública. E aí eu pergunto à pessoa, vai para o Rio de Janeiro fazer um mestrado, será que lá em Roraima não tem mestrado? Por que o pagador de impostos lá do estado de Roraima tem que financiar as viagens e olha o valor,
207 mil. É esse tipo de gasto aqui que tem que ser cortado para sempre do pagador de impostos. Mas o que eles fazem? Eles cortam do benefício de prestação continuada. Eles cortam do pobre. E olha que ironia do destino. O autor da reforma que vai dificultar o acesso ao benefício de prestação continuada, vai colocar mais regras ali, qualquer parente que ganhe um salário que ele determine, daí a pessoa não vai ter mais o direito, mesmo que não more com esse parente, às vezes o parente está até brigado com a pessoa, o pobre do idoso não vai poder receber um salário mínimo, enquanto tá aqui, ó, o conselheiro recebe 207 mil e os juízes recebem 500 mil, mas o pobre, um salário mínimo será cortado. Agora, o autor dessa reforma, que está cortando o direito dos mais pobres, tem uma renda de 64 mil, que é o seu José Guimarães. E tem um processo onde ele se declara pobre. Olha só como é esse pessoal. Ele ganha 64 mil por mês e se declara pobre em um processo para não pagar as custas judiciais. E aí ele faz esse tipo de legislação para prejudicar velhinho que depende de um salário mínimo do Estado. Essa gente realmente não tem coração. E qual que é a solução? Além de cortar do pobre, que é isso que o governo socialista faz, ele diz que vai cuidar dos pobres, mas corta esses benefícios de pessoas que realmente precisam, ele também mete cada vez mais imposto no toba do povo. Tá para ser votada aí a regulamentação da tal reforma tributária, e o relator resolveu incluir armas e também plástico descartável no imposto do pecado. Então, todos os talheres, pratos e copos, tudo isso ficará mais caro. Quem vai pagar isso, obviamente, é o povo. E ele fala que ele incluiu esse tipo de item no imposto, ó, sacolinha de mercado, canudo, copo, prato, talher, bandeja de isopor. Isso daí que o pobre usa todo santo dia vai ficar mais caro. E ele disse que incluiu isso por convicções pessoais. Estudos técnicos para quê? Não é mesmo? Nossos legisladores têm convicções pessoais e pela convicção dele, ele acha que o pessoal tem que pagar mais imposto para que eles mantenham o super salário dos juízes, dos senadores, dos deputados, os seus gabinetes caríssimos, os seus carros oficiais, as suas viagens, as suas diárias, os seus aviões, jatinhos da FAB, porque tudo isso é a gente que paga através desses impostos. E olha só, tá, vocês estão acompanhando aí também no STF, tá? Estão votando ao tal do Marco Civil, né? Agora eles querem responsabilizar as plataformas pelo conteúdo dos usuários. Já falei em outros vídeos que para mim isso é um tiro no pé, porque vai acabar muita gente de esquerda sendo censurada também. Quero ver como é que isso será colocado em prática. Tá para ser votado no Senado, se eu não me engano, tá para ser votado hoje ainda o tal do projeto de lei da inteligência artificial, que além de censurar a internet, coloca dinheiro no bolso dos artistas lacradores que fazem o L. E quem falar que a economia do Brasil está indo mal, tem que ser criminalizado. É esse que é o objetivo dos tais caçadores de fake news. O que eles não gostam é quando o povo dá a sua opinião e esta opinião não é favorável a essa casta que suga o sangue do povo através dos impostos. Tá aqui, ó. Dizer que a economia vai mal é crime de lesa pátria, diz um deputado de oposição. Que oposição é essa? Oposição entre aspas. Então, esse Tucano, que hoje ele tá na bancada oposicionista, se eu não me engano, ele é do Podemos. Então, assim, né, vamos combinar que o Podemos e os tucanos, eles são esquerda, eles não são oposição. E é essa daqui que é a intenção deles. O grande problema não são as fake news. O grande problema é o povo descontente com o governo e dando opiniões ou notícias que desagradem estes poderosos. Agora vamos aqui para o plano B de Bolsonaro. Vi essa matéria na coluna da Bela Megali no Globo, me chamou muito a atenção, porque até então eu ouvia nome de Tarcísio e Caiado, que eram os candidatos da direita, e a gente ia ter que engolir. E, cara, o Tarcísio cada dia
tá cada dia pior. Quer ficar bravo comigo? Fique, mas eu vou mostrar pra vocês também porque que eu tô afirmando isso. Mas enfim, a Bela Megali traz essa notícia que é muito interessante. Os 3 motivos que fazem Bolsonaro escantear Tarcísio na disputa pela presidência. Agora eu quero ver essa galera super conservadora, super bolsonarista, dizer que, sei lá, o Bolsonaro está dividindo a direita, porque são esses, né, que se dizem, não, eu sou mais Bolsonaro que o Bolsonaro. Aí tu fala do Tarcísio, eles dizem que tu é um esquerdista. O que acontece? 2 meses depois de sinalizar publicamente a portas fechadas que Tarcísio seria uma opção para concorrer à presidência, o que me causou um certo gelo na boca do estômago, Bolsonaro não quer mais ouvir falar da ideia. Ainda bem, ainda há esperanças para o Brasil. O ex-presidente tem deixado claro a aliados que acredita que se o governador de São Paulo subisse a rampa do Palácio do Planalto, ele ganharia perdendo. Ele, o Bolsonaro, né, ganharia perdendo. Em conversas recentes com integrantes do PL, Bolsonaro destaca 3 motivos principais para que o governador não seja o candidato da direita contra Lula na próxima eleição. O capitão reformado aponta que Tarcísio não abriria espaço para ele fazer nomeações, porque vamos combinar, né? No governo de São Paulo, quem é que está fazendo as nomeações? O Kassab. PSD, Kassab 55 não, é quem manda e desmanda na máquina de São Paulo e que faz toda a articulação do Tarcísio. Em segundo, destaca que não será ouvido como gostaria pelo pupilo. Um claro exemplo é a própria reforma tributária. O Bolsonaro disse com todas as letras, olha, essa reforma tributária aí é cilada, Bino, cai fora, porque obviamente uma reforma tributária vinda do PT é para aumentar impostos. O que Tarcísio Tucanísio fez? Pegou um avião, foi lá para São Paulo, da coletiva do lado do Haddad, falando que a reforma era maravilhosa. Eu tenho todos os vídeos aqui separadinhos para repostá-los em momento oportuno. Em terceiro, Bolsonaro enfatiza ao seu grupo que não poderá criticar uma eventual gestão de Tarcísio na cadeira do Palácio do Planalto, como faz com os adversários, mas deveria. Quando o Tarcísio faz as cacas, o Bolsonaro deveria criticá-lo. E a gente já teve aqui um exemplo, um spoiler de quem que é esse plano B. Eduardo pode ser o plano B de Bolsonaro, mas a candidatura divide o PL. O Eduardo Bolsonaro esteve participando do CIPEC na Argentina, falou que ele poderia ser o plano B e não temos como negar que Eduardo Bolsonaro é muito mais alinhado a Bolsonaro do que o Tarcísio. Então, o Bolsonaro já está pensando nessa possibilidade, porque, obviamente, o Eduardo Bolsonaro iria acatar as sugestões do ex-presidente de uma forma muito diferente do que Tarcísio faz. Tarcísio caga e vai lá e faz o que ele quer, bota o Kassab e patrocina podcast feminista para criança e aumenta imposto. Já vou mostrar aqui para vocês. Então, assim, fiquei aliviada com essa notícia. Juro pra vocês que fiquei. E divide o PL por quê? Porque tem aquela ala fisiológica, aquela ala que não tem voto, aquela ala que é puxada pelos votos da direita, a ala tiririca, que não quer saber de um presidente que seja mais à direita. Eles querem um tucanísio e eu estou agora um pouco mais aliviada que isso não vai acontecer. Tá aqui a prova, ó. Governo Tarcísio propõe fim do imposto reduzido para bares e restaurantes em São Paulo. O setor reage à medida de triplicar o ICMS dos estabelecimentos, encarecer refeições em até 7% já em janeiro. E quando eu postei esse print lá no X, teve gente dizendo, mas por que ele tá fazendo isso se não parece que tu só lê uma manchete e tá querendo criticar o Tarcísio? Eu li toda a matéria, ele está fazendo isso porque vai vencer a isenção e simplesmente ele não quer renovar porque ele quer mais dinheiro e não importa qual a justificativa que alguém dê para aumentar impostos, eu sempre vou ser contra. Porque aumento de imposto é coisa de esquerdista, é coisa do tucanísio, é coisa de social-democrata. Eu estou muito feliz que Tarcísio esteja fora da disputa presidencial nos planos do Bolsonaro. Isso era uma coisa que afligia meu coraçãozinho. E para a gente terminar o vídeo de hoje, o PT vai fazer uma manifestação hoje, gente. Por favor, me marquem aí nas redes sociais. O PT vai às ruas para pedir a prisão do Bolsonaro por causa do golpe.
Eu imagino que vai ser flopado, vai ser divertido. Espero que tenha momentos divertidos. Então me marquem, me mandem os vídeos, que amanhã eu volto aqui para comentar este mega evento do PT. E agora eu quero saber de vocês o que vocês acham disso tudo que eu falei para vocês. Conta para mim aqui nos comentários, que na medida do possível eu sempre respondo vocês. E por hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até a próxima. Fui!